eu confesso que eu tenho uma relação, chamamos de amor-ódio com as redes sociais. Eu acho que as redes sociais, se forem bem utilizadas, podem chegar a muitas pessoas e é importante também que façamos alguma coisa nas redes sociais para contrariar. Sinto que a influência, principalmente junto dos jovens, tem sido mais negativa do que positiva nos últimos anos. Mas também acho que intervenientes que defendem a igualdade e defendem os direitos humanos, também se não colocarmos nada nas redes sociais, estamos a dar espaço para todos os outros influencers que são contra estas questões, que são contra os direitos humanos, que são homofóbicos, racistas, machistas e tudo mais, que infelizmente são em maior número do que as pessoas que defendem os direitos humanos. Ou seja, tem que haver ali espaço que tem que ser ocupado, não é? E aqui nós temos um papel, mesmo que não gostemos, mesmo que resistimos a isso, porque depois há aquele ataque permanente nas redes sociais, mas eu acho que é importante termos esta noção. Tem uma influência enorme, quer queiramos, quer não. E agora que a inteligência artificial ainda torna-se mais perigoso, porque é mais fácil também de deturpar, de criar os deepfakes e tudo mais. Mas tem influência e nós temos um papel também para tentar que essa influência não seja tão negativa, especialmente junto dos jovens. O problema das redes sociais, muitas vezes, é que não é o peso legal, não é do que acontece nas redes sociais, até porque muitos agressores escudam-se em perfis falsos ou anónimos. Depois, a nível de fazer queixa, de apresentar queixa, é um obstáculo, porque depois não há aquela prova, ou a pessoa apaga, desaparece, e mesmo que fique ali, ok, não podemos fazer nada com isto. Existem muitos casos de difamação, de ataque, de violência verbal, e depois há situações que a pessoa até fica sem saber o que fazer. Eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo, apesar de não ser diretamente relacionado com violência doméstica, mas eu dei declarações no âmbito do encontro de escolas do projeto Artemis Mais. E nas declarações foi-me perguntado pela jornalista, que estava da RTP Madeira, se eu achava que tinha aumentado a xenofobia e o racismo. E eu disse que sim, eu falei das termos multiculturais e tudo mais. Isso foi suficiente e foi uns segundinhos e explicar que é importante conhecer as culturas, mas também haver uma inclusão de todas as pessoas, também para haver uma influência positiva, etc. Isso foi suficiente para eu ser atacada de toda a forma mais horrenda possível no Facebook. Eu até não costumo ver comentários. Isto só para dar um pequeno exemplo. Até o meu exemplo não é mais grave, existem outros muito mais graves. Mas isto para dizer que quando há alguém que vai contra a maré das redes sociais, neste caso, vai sair uma grande onda contra os imigrantes, xenofobia, racismo e tudo mais, e quando alguém vai contra isso, contra a onda principal, normalmente é enxovalhado. E quando é mulher, é ainda pior. E eu tenho visto isso com muitas mulheres que também têm alguma visibilidade, também vão intervindo nas redes sociais ou vão partilhando aquilo que fazem nas redes sociais e são automaticamente atacadas. E a tendência, quando atacamos mulheres ou quando as mulheres são atacadas, vão logo. A aparência física, a classe social, denegrir coisas do passado, vão buscar coisas do passado, vão buscar coisas pessoais que nada têm a ver. E isto acaba por às vezes inibir pessoas, eu até falo por mim, porque se calhar até podia ser mais participativa nas redes sociais e não consigo lidar com este conflito permanente, não é? E isto acaba por inibir também mulheres. E aqui estou a dar exemplo de mulheres, mas não é só mulheres, também há homens que são atacados e se formos a falar de homens que pertencem a minorias, seja a comunidade LGBT, seja imigrantes ou outras etnias, pior é. Mas isto acontece e isto é permanente nas redes sociais e depois é difícil de fazer queixa, é difícil de contrariar. Mas depois existem casos, por exemplo, no caso das mulheres mais velhas, existem, e eu conheço alguns casos gravíssimos de burla, de tentar seduzir para conseguir dinheiro, utilizando mesmo vídeos falsos, deepfakes, manipulação.
aproveitando a solidão de muitas mulheres viúvas, mais velhas e tentando manipular. E existem muitas mulheres e também homens que já caíram nestas situações e foram burlados e endividaram-se e tiveram desgostos amorosos porque acreditavam que estavam a lidar com uma pessoa real. E isto é gravíssimo e temos que fazer alguma coisa para também. É a tal coisa, se nós empoderarmos as pessoas, se as pessoas tiverem uma autoestima mais elevada, se conseguirem, mesmo com todos os seus desafios, mesmo com os desafios da idade, com os desafios da solidão, mas se tiverem ali algo que puxe para elas, não é, do lado positivo, vão ser mais resilientes a estes ataques na internet. Por acaso até temos, neste último ano, temos tido mais jovens mulheres a querer se juntar a nós e a querer colaborar voluntariamente e também com o seu conhecimento para levar adiante a nossa mensagem. Obviamente que ainda somos poucas, porque também temos que ver aqui a gênese da Almar. A Almar é uma associação de mulheres, mas tem a ver com a luta dos direitos das mulheres que começou-se a fazer em Portugal logo após o 25 de Abril. A Almar surgiu em 1976. Não é uma associação aberta a homens associados, mas eu costumo dizer que nós temos membros honorários homens que colaboram connosco e também ajudam os nossos maridos, companheiros, amigos, que também colaboram e levam a mensagem. O que é difícil é, também nesta região, a nossa região é ainda muito conservadora. Tem havido evolução nos últimos anos, é verdade, mas ainda a mentalidade é muito conservadora. E depois há aquele medo, ainda há aquele medo de, ok, eu vou-me associar a uma associação feminista, vão pensar mal de mim, e há muito aquela coisa de ir na onda do que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam e tudo mais. E eu penso que isso ainda bloqueia um bocadinho a maior participação e intervenção na sociedade. E depois também há a falta de meios, porque obviamente nós fazemos voluntariado, mas precisamos de financiamento. E neste momento do Governo Regional não recebemos qualquer financiamento. Recebemos a Câmara Municipal do Funchal, temos a Câmara Municipal de Santa Cruz, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e do Governo da República, é do projeto Artemis Mais, mas do Governo Regional não temos qualquer financiamento. Para uma associação que não tem fins lucrativos, depende inteiramente de financiamento do Estado, obviamente que também podemos ter jovens, e temos tido muitos pedidos de mulheres jovens a querer estagiar connosco, a querer fazer algum tipo de trabalho connosco, e também só com voluntariado não vamos lá. Ou seja, precisamos também dar apoio, dar oportunidades a mais mulheres que estejam connosco e também ajudem-nos, porque somos poucas, às vezes o cansaço é muito, as solicitações já não conseguimos dar conta de todas, já fazemos muito mais do que aquilo para o qual nós somos pagas, e estou a falar da intervenção nas escolas, mais especializada, por isso precisamos também que haja maior consciência para entidades como a nossa, ONGs sem fins lucrativos que dependem de apoios do Estado. Eu acho que falta tudo um pouco. Visibilidade, nós temos tido visibilidade, mas depois também temos a chamada contra-visibilidade, não é? Os ataques, quando há maior visibilidade de mulheres empoderadas, mas precisamos mais visibilidade para os problemas que assolam as mulheres. E não falar apenas da violência. Obviamente que a violência doméstica é um flagelo enorme, gravíssimo. A questão do femicídio é o suprassumo de um atentado contra uma mulher, não é? Uma mulher que foi assassinada só por ser mulher, seja em contexto de violência doméstica ou não, ou de outra relação de intimidade ou familiar, e isso é gravíssimo, mas às vezes nós não falamos do resto, não é? Focamos na violência, a questão de penalizar os agressores, a questão de apoiar as vítimas, fundamental, mas e os outros problemas que as mulheres sentem, que é a falta de espaço na sociedade, não conseguirem progredir na carreira de igual forma dos homens, mulheres que são discriminadas porque são mães ou porque querem ser mães quando vão procurar trabalho, mulheres que são discriminadas porque não querem ser mães,
Sei lá, as mulheres muitas vezes são discriminadas só por serem mulheres e são criados obstáculos às mulheres em muitos campos da sociedade só por serem mulheres. Por isso é importante, falar da violência doméstica, sim, combater a violência doméstica, sim, sem sombra de dúvida, mas é importante falar das outras violências que existem. Da violência de género como um conceito mais amplo, que abrange outras coisas, não apenas a violência doméstica. Falar da violência no namoro, falar da questão das discriminações e preconceitos. Ou seja, temos que ir mais além do que aquilo que temos feito. E aqui sempre com o intuito de empoderar as pessoas e informar as pessoas. Em primeiro lugar, estarmos atentos e atentas, perceber o que é que está a passar à nossa volta. Não ir atrás de conversas, ou seja, não ir atrás de novas forças partidárias que prometem acabar com a corrupção e não sei o quê, e depois ler bem os programas antes de votar. Votar de forma consciente, não votar de forma superficial. Porque se estamos a dar um voto, estamos a dar poder a uma força que pode atacar os nossos direitos. E aqui, primeiro, pode ser primeiro os direitos das mulheres, mas vai acabar por chegar aos direitos dos homens também. Mas é fundamental estarmos atentos e intervirmos quando vemos uma situação desagradável. Seja uma situação num local de trabalho, seja uma situação em casa, uma violência doméstica, seja na rua presenciarmos uma situação, denunciarmos. Podemos denunciar de forma anónima, ligando para o 144 ou para o 112, pedir ajuda e fazer uma denúncia anónima. Obviamente que dá maçada, mas não sermos indiferentes ao que se passa à nossa volta. Que eu acho que infelizmente uma das maiores barreiras às vezes é a indiferença. Ou então, todas as pessoas gravam, metem nas redes sociais, mas depois acabam por não agir quando devem agir. Perceber que isto é uma questão de direitos humanos. Perceber de onde é que viemos, para onde vamos, estudar, informar-se, procurar informação fidedigna, não acreditar em tudo o que dizem, verificar as informações que saem a público, porque cada vez mais é fundamental. E com esta consciencialização maior para a questão dos direitos das mulheres e dos direitos humanos, de certeza que estaremos também mais sensibilizados e sensibilizadas para agir quando vemos alguma coisa que não está bem. Por isso, cada pessoa tem o papel de se informar, ou formar-se também, existem muitas formações sobre o assunto, informar-se, formar-se, consciencializar, pedir informação fidedigna, intervir quando vemos uma situação a acontecer à nossa frente ou temos conhecimento de uma situação, denunciar, procurar ajuda e fazer alguma coisa, não é? Mesmo que seja uma pequenina coisa. Ou então informar alguém, ou alguém que está, por exemplo, estamos numa conversa de amigos, mesmo homens, e alguém está a dizer uma barbaridade e nós sabemos que aquilo que aquela pessoa está a dizer não corresponde à realidade. É contrariar, a dizer, desculpa, estás errado, a realidade é assim, assim, assim. Mesmo que às vezes nós vamos um bocadinho contra a maré, porque às vezes acontece isso. Mas é importante ir lançando a sementinha, informar, dizer, consciencializar as pessoas e juntar-se também em relação a estas questões.